Neste documentário você conhecerá quem são as Testemunhas de Jeová, antigamente chamadas de Estudantes Internacionais da Bíblia, que foi um movimento criado e liderado por Charles Taze Russell. Vamos ver no próprio site das Testemunhas de Jeová o que aconteceu na criação da Watchtower, que foi uma empresa registrada por esse criador chamado Charles. Nesse artigo do site deles, chamado Como Jeová Guia o Seu Povo, temos na parte Essa Não É Uma Obra de Homens, que é um capítulo. No versículo 8 desse artigo, eles explicam como ocorreu a criação da organização, a empresa juridicamente constituída das Testemunhas de Jeová. Temos o versículo 8. A partir de 1870, Charles Russell e alguns outros começaram a fazer um estudo profundo da Bíblia e se esforçaram para restabelecer o verdadeiro cristianismo. Eles queriam ensinar a verdade da Bíblia em vários idiomas. Para ajudar a obra a crescer, em 1884, eles registraram legalmente a Sociedade de Tratados da Torre de Vigia de Sião, nos Estados Unidos. E o irmão Russell era o presidente, ou seja, ele era um presidente de uma empresa chamada Sociedade de Tratados da Torre de Vigia de Sião, que está localizada juridicamente nos Estados Unidos. Ele estudava muito a Bíblia e não teve medo de mostrar que os ensinos, como a Trindade e a imortalidade da alma, não eram bíblicos. Além disso, ele entendeu que a volta de Cristo seria invisível e que os tempos determinados das nações terminariam em 1914. O irmão Russell não poupou tempo, dinheiro e esforços para ensinar as verdades da Bíblia a outros. Não temos dúvida de que o irmão Russell estava sendo usado por Jeová e Jesus para exercer a liderança naquela época tão importante. Como vimos, as Testemunhas de Jeová alegam que Russell foi o criador das Testemunhas de Jeová, inclusive registrou isso como uma forma empresarial, um CNPJ, nos Estados Unidos, e que ele então pregava o verdadeiro cristianismo, sendo usado por Jeová e Jesus nesse processo de ensinamento. Então vamos conhecer qual era o ensinamento que dava Russell. Ele, na verdade, criou um grande movimento nos Estados Unidos que ficou muito conhecido porque os estudantes internacionais da Bíblia custeavam sessões de cinema para mostrarem esses ensinamentos, que eram como se fossem slides muito criativos, em que mostravam todas as etapas do cristianismo até chegar neles, que seriam os leitores e estudantes da Bíblia, que teriam então a verdade para ser mostrada sem custos e tudo mais. Essas sessões de cinema eram apresentadas pelo próprio Charles Russell, onde ele mostrava as suas ideias, os seus estudos e as suas doutrinas para as pessoas aceitarem daquela forma. Mostravam-se slides, em seguida ele interrompia e fazia alguns discursos breves para explicar cada capítulo que ele ia apresentar. Ainda temos estes vídeos originais disponíveis para você na internet. Basta pesquisar no YouTube Fotograma da Criação em inglês e você pode assistir na íntegra toda a obra de Charles Russell, que fez muito sucesso nos Estados Unidos. Nós vamos trazer aqui o resumo. Ele ensinava que o mundo teria 7 épocas. Ele desenvolveu essa teoria através do estudo que ele fazia das pirâmides do Egito, onde ele achava que tinha uma informação oculta no design dessas pirâmides e também um pouco de que ele conversava com seus amigos e irmãos maçons, tanto que ele deixa informações em cartas de agradecimentos aos amigos maçons que cediam espaços da maçonaria e também informações de doutrinas maçônicas, em que ele fazia então uma amálgama de ensinamentos advindos do estudo dele das pirâmides, um pouco da Bíblia e também um pouco da doutrina dos maçons. Confira ele mesmo falando em áudio original e vídeo original da época. The photodrama of creation
is presented by the IBSA, the International Bible Students Association. The proto-drama of creation presents the 7 days of creation as 7 epochs, each 7,000 years long, and the 7th day as not yet complete. In this view, 1,000 years of the 7th day remain, during which Earth and her population will reach the grand perfection designed by the Creator. It is held that this final 1,000 years has already begun. To this fact is accredited the great progress of our day, intellectually and materially. In other words, the great 7th day of the Genesis account is itself a great week, each day of which is 1,000 years long. The 6 already past have been man's work week of struggle against sin and death under the curse pronounced in Eden. Now the great Sabbath is beginning. God has promised that the curse shall roll away from before the blessings of Messiah's kingdom, for which so long we have prayed, Thy kingdom come, and of which we have so often sung as the sweet by and by. Como você viu nas próprias palavras dele, ele acreditava, através do estudo das pirâmides, que haveriam 7 épocas, 7 dias relacionados aos 7 dias de criação de Gênesis. E ele estaria vivendo nesse 7º dia, nessa 7ª época, o dia final, onde a humanidade inteira alcançou a sua perfeição. Então o mundo, as pessoas estão perfeitas e Deus então vai poder ressuscitar os mortos e voltar com Jesus, né, para governar a Terra. E o desenvolvimento intelectual das pessoas, as tecnologias, a ciência e tudo mais, seriam a prova viva de que aquele era o momento final, né? Então, as pessoas sendo mais boas, mais inteligentes e as tecnologias para ajudar o homem eram a prova de que o 7º dia estaria acontecendo. Charles faleceu e em seu túmulo foi colocado um formato de pirâmide por causa dos seus estudos sobre o tema. Então passou a presidência da organização, da empresa, do CNPJ, da Watchtower, para Joseph Rutherford. E esse novo presidente lançou um livro chamado Profecia, que chocou muitas pessoas, e também fez publicações da Watchtower, que seriam as Testemunhas de Jeová, ou Torre de Vigia, dizendo que aquela geração não morreria. Então as pessoas começaram a achar que isso iria acontecer, que os profetas iriam ressuscitar, e ele mesmo então começou a organizar para construir uma mansão para trazer esses profetas para morar ali, naquele momento. Em 1930, o segundo presidente das Testemunhas de Jeová, da Watchtower, iniciou uma organização para construir uma mansão chamada Beth Sarim, que significava Casa dos Príncipes. E até hoje ela está de pé e você pode verificar no seu Google Maps. Ela fica nos Estados Unidos e você pode vê-la como está hoje. Aqui foi construída a mansão Beth Sarim. Você pode ver que ainda permanece no seu design inicial. Essa mansão deu muito o que falar. Então, na página 104 do livro lançado pelas Testemunhas de Jeová, a Watchtower, explica essa questão de fé. Vamos ler a resposta da Sociedade Torre de Vigia a essa questão. Na página 104, traduzida está assim: nessa expectativa, a casa de San Diego, na Califórnia, cuja casa tem sido muito divulgada com intenções maliciosas pelos religiosos inimigos, foi construída em 1930 e denominada Beth Sarim, que significa Casa dos Príncipes. Agora é mantida em confiança para a ocupação daqueles príncipes em seu retorno. Os fatos mais recentes mostram que os religiosos deste mundo condenado
estão rangendo os dentes por causa do testemunho que aquela casa dos príncipes se refere ao novo mundo. Para esses religiosos e seus aliados, o retorno daqueles homens fiéis do passado para governar o julgamento sobre o povo não trará qualquer prazer. Certo? Então aqui mostra que essa casa era usada para esperar os profetas do Antigo Testamento serem ressuscitados para morar nessa casa. Então eles fariam o julgamento do mundo. Mas como não deu certo a profecia de que os patriarcas voltariam naquela época, o próprio presidente das Testemunhas de Jeová, da Watchtower, acabou morando nessa mansão, conforme você vê nessa foto, que é ele mesmo que está na frente da mansão Beth Sarim, onde ele morou com sua família. Com essas profecias polêmicas, cresciam o número de aderentes e então passavam a se reunir dentro de um templo maçônico, conforme mostra o próprio documentário do próprio site das Testemunhas de Jeová que você vai assistir nesse momento. Quando eu morava em Manhattan, eu assistia às reuniões. Naquela época havia apenas uma congregação em toda a área, incluindo a periferia. Era um salão alugado de um templo maçônico, que ainda existe aqui na Avenida Lafayette. Era a Igreja dos Estudantes Internacionais da Bíblia de Nova York. As primeiras Testemunhas de Jeová acreditavam nas profecias feitas pelos presidentes que são até hoje considerados o corpo governante. Charles Russell tinha dito que o mundo acabaria por volta de 1914, só que de uma forma boa, porque a humanidade chegou na sua perfeição. Então haveria uma renovação. Só que mais tarde, então, o próximo presidente anunciou em seu livro Milhões que agora vivem jamais morrerão, que o mundo acabaria no ano de 1925. Esta profecia que não ocorreu está no livro dele na página 110. Desse que traduzido o título seria Milhões que agora vivem jamais morrerão. Conforme as profecias não ocorriam, elas eram renovadas, como por exemplo a data de 1975 também foi uma nova revelação de que haveria então o fim do mundo nesse momento. Como você pode ver no próximo exemplo desse áudio original, em que diz que as portas serão fechadas antes de 1975, que essa seria uma data chave. And it's coming fast. And don't wait till 75. The door is going to be shut before that. As Testemunhas de Jeová então passaram por vários momentos difíceis em sua história, inclusive atacadas por Hitler em seu Holocausto, onde faleceram por volta de 3.000 Testemunhas de Jeová, conhecidas como Triângulo Roxo. E na história recente são um pouco perseguidas por governos por causa de suas posições contra a transfusão de sangue e outras questões, onde, por exemplo, a Rússia proíbe eles por alegação de extremismo. Já na Bulgária conseguiram um acordo com o governo local, onde afirmaram que não vão desassociar os membros, isso é, expulsar, aqueles que fizerem a transfusão de sangue. Então, se a pessoa eventualmente fizer a transfusão de sangue, não será expulsa, conforme ocorre em outros locais do mundo. Na Austrália e em outros países, enfrentaram problemas judiciais por causa de problemas internos, onde ocorriam abusos e esses eram ocultados, segundo as denúncias. Resumindo este capítulo, as Testemunhas de Jeová são na verdade uma empresa chamada Watchtower, ou Torre de Vigia de Tratados e Publicações, e eles agem através dela, respondendo até mesmo juridicamente nesse sentido. E esta empresa foi registrada por Charles, que é o presidente das Testemunhas de Jeová, que então foi transferindo esse cargo de presidência, e até hoje eles têm presidentes e também o corpo governante. Esses homens ou anciões são responsáveis por toda a criação de publicações, doutrinas que vão ser seguidas pelas Testemunhas de Jeová. Então as regras do que pode e o que não pode são definidas por esses homens que, segundo eles, têm um auxílio de Deus na tomada de decisões. Segundo eles, as Testemunhas de Jeová têm que obrigatoriamente se sujeitar e cooperar com seus comandos, conforme você pode confirmar no seguinte vídeo. No primeiro século, Jeová usou seu espírito para direcionar o corpo governante e até os inspirou a registrar certas coisas. Hoje, o corpo governante não é inspirado, mas ainda é guiado pelo Espírito de Jeová.
Nós reconhecemos a liderança de Cristo quando nos sujeitamos ao corpo governante e cooperamos com eles e com os outros superintendentes. Mas ele deu autoridade ao escravo fiel e prudente, o corpo governante, e ele os usa para prover alimento espiritual no tempo apropriado, como diz Mateus 24, 45 a 47. Nós vamos continuar fornecendo alimento espiritual no tempo apropriado. Nós não sabemos como o Senhor vai cuidar de nós logo depois da grande tribulação. Como dizia o irmão Couch, irmão Larson concordava, nosso Senhor está dirigindo a organização, então nós temos que segui-lo e vamos fazer o que ele disser para nós fazermos. A doutrina das Testemunhas de Jeová é incomum na questão de Deus, por exemplo, em que eles não acreditam na Trindade e o entendimento deles é de que Jesus não é Deus e o Espírito Santo também não é Deus, mas sim uma força ativa de Deus, e Jesus seria um Senhor criado por Deus, portanto uma criação de Deus que se fez carne, né? E está entre o corpo governante e Deus. Ele é como um diretor que comanda e dirige a organização da Testemunha de Jeová. Uma vez por ano eles fazem a comemoração da morte de Cristo, onde passa-se um pão não fermentado e também o vinho. E as pessoas não podem tomar nem comer se não foram escolhidos. Esses escolhidos vão para Betel, são selecionados, né? Então tem uma série de diferenças doutrinárias conforme vai passando os anos, assim. Mas existia um momento em que eles acreditavam que essas pessoas eram perfeitas. Quem tomava do vinho ou comiam do pão eram pessoas perfeitas que estavam predispostas a serem salvas no dia da destruição de toda a humanidade. E esses governariam com Cristo. E Cristo seria então o Senhor da terra aqui, Deus no céu. E esses escolhidos governariam com ele. E as outras Testemunhas de Jeová, que simplesmente foram salvas, ficariam abaixo desse governo, como se fosse um corpo governante pós-apocalíptico. Eles possuem o entendimento que essas pessoas então não cometem pecados, e eles que não são anciãos e também não são os escolhidos, eles podem sim cometer pecados, e se cometerem pecados eles podem ser desassociados, ou seja, não fazer parte mais da organização, né, dessa como se fosse uma empresa, né, e a pessoa não pode voltar enquanto os anciões não confirmarem a volta dessa pessoa. Então a testemunha de Jeová que comete um pecado é orientada a falar com os anciões, confessar, e se caso eles verificarem que ela não está arrependida ou coisa assim, ela é expulsa. E também, se ela não concordar com as direções dadas pelos anciões ou corpo governante, ela incorre no pecado de apostasia e também é expulsa, mesmo contra a sua própria vontade. Também em casos que a pessoa aceitou a transfusão de sangue, mas isso vai depender da conversa que vai ter com os anciões. Se for uma fração do sangue, como por exemplo só as plaquetas, aí tem certos parâmetros que eles podem aceitar ou não a liberdade da pessoa. Se a pessoa for condenada à desassociação, eles vão na frente do palco e dizem que a pessoa foi desassociada e não informam o motivo. Então, todos os membros da organização, inclusive os próprios pais ou parentes, não podem conversar com essa pessoa dentro de casa nem em momento algum. Não podem ir no velório dela e outras restrições fortíssimas. Por exemplo, não podem ajudar, não podem participar de momentos especiais, nada do tipo. E às vezes a pessoa até quer voltar, mas ela não convenceu os anciões, ainda que é possível. Então eles passam a restringir a volta. E assim que a pessoa for readmitida dentro da organização, ela só vai ter as restrições normais a todos, que seriam a restrição de não participar de eventos e festas que contenham certos itens que na história do passado pode ter alguma interpretação bíblica que eles não desejam participar. Por exemplo, a proibição de ir numa festa de aniversário, porque existem registros na Bíblia em que 2 aniversários
foram desastrosos no sentido de conterem mortes. Não comemoram Natal e outras festas comemorativas. Também não fazem nenhuma participação nos momentos civis, por exemplo, na votação, no canto do hino nacional e nada que é relativo a paganismo, segundo eles, por exemplo, Natal ou outras datas nesse sentido. Não servem ao exército, mas participam, em geral, de casamentos. Eles possuem as suas próprias Bíblias, a sua própria tradução, chamada de Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Esse nome advém desse novo mundo, ou seja, dessa renovação que eles acreditam que aconteceu em 1914, onde Jesus foi entronado e passa a governar o corpo governante. Fazem assembleias e reuniões, e essas assembleias e reuniões contêm algum conteúdo em geral de fim do mundo, né, onde há uma aproximação do fim do sistema de coisas, como eles chamam, e por isso que eles recomendam aos seus membros que não façam filhos ou não entrem em compromissos muito longos, como faculdade e tudo mais. Isso é o que foi relatado por alguns membros, mas alguns dizem que há sim uma possibilidade de fazer faculdade e tudo mais, mas é mantido como se fosse em off, discretamente, para que os membros não saibam e não cause confusão. Acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus e não produz milagres. Também não acreditam na remoção de demônios. O Espírito Santo, então, fica, na verdade, na parte superior da organização, guiando o corpo governante na construção de alimento espiritual para os membros da organização. Portanto, não creem que no batismo a pessoa recebe o Espírito Santo. No batismo ele recebe o Espírito Santo? Não existe como... Não? A pessoa simboliza a sua dedicação pelo batismo. Finalizando, as Testemunhas de Jeová são conhecidas mundialmente pelo seu forte esquema de pregação, com um centro de criação e distribuição de materiais gratuitos, sistema de donativos e de hierarquia de pregação. Tem o publicador, o superintendente, o ancião e assim vai. Essas pessoas preenchem um relatório a cada mês que é enviado aos seus superiores para análise do seu desempenho. E nas pregações e em seus documentos e revistas, eles afirmam que as pessoas não devem aderir cegamente às religiões. Elas necessitam estudar as suas crenças e ver na Bíblia se bate toda essa doutrina. Só que eles proíbem aos seus membros de verificar informações em outros sites, em outras publicações, em outros jornais e revistas ou em outras religiões. São orientadas a lerem exclusivamente os materiais produzidos pela Watchtower e nenhum outro. Então, a própria Bíblia deles, e não a Bíblia de outras religiões, as próprias publicações deles, os próprios livros deles, e não podem então ficar na internet olhando outros sites que contenham conteúdo que pode pôr à prova a sua fé. Então, na verdade, eles fazem a pregação que a pessoa deve avaliar a sua fé, mas não deixam as pessoas de dentro olharem a sua própria fé. Então essas pessoas passam a ficar preocupadas se forem pegas e serem expulsas, desassociadas e não poderão falar com seus próprios familiares, além de poderem perder os cargos que demoraram a conquistar e chamam de privilégios. Concluindo, essa é a história e a doutrina das Testemunhas de Jeová.